Mas, né, antes disso, vamos hoje falar aqui sobre diferenciadores e integradores. Então, a gente já viu lá a parte base ali dos nossos amplificadores operacionais, né? A gente viu lá alguns parâmetros relacionados a eles, a gente viu a parte das configurações básicas, né, que era o amplificador inversor, o não inversor e o diferencial. Aula passada a gente viu ali o somador e o subtrator também, já vimos ali a parte de cascata, agora a gente vai entrar aqui nessa parte de diferenciador e integrador, que vão ser dois circuitos bem interessantes, né, para a gente. Um circuito vai ter a capacidade de responder uma integral e o outro vai começar ou vai ter a capacidade de responder uma derivada. Então, a gente vai ter esses dois circuitos aqui. Acabei de começar. É só ver as aulas que estão gravadas, fazer os exercícios, as atividades e boa. Tudo vai dar certo. Então, dando sequência aqui, falando sobre o nosso diferenciador, né? Ele vai ser um circuito, um elemento que vai ter justamente a capacidade de identificar uma taxa de variação. No fim das contas, o diferenciador, que vai ser o circuito que consegue responder uma derivada para a gente, é isso que ele faz. Ele detecta uma taxa de variação no nosso sinal ao longo do tempo e responde em função dessa taxa de variação. Então, caso eu não tenha nenhuma taxa de variação na entrada, eu tenho na saída uma resposta nula. Caso eu tenha uma taxa de variação na entrada, eu tenho uma resposta com amplitude na saída. Quanto maior a taxa de variação, maior a minha amplitude na saída. Ou seja, o valor de tensão na saída, a amplitude da saída, ela está relacionada à taxa de variação. Se a taxa é pequena, a minha amplitude da saída é pequena. Se a taxa de variação é mais alta, a amplitude na saída ela vai ser mais alta. Justamente assim como é uma derivada. A derivada ela tem essa característica de encontrar uma taxa de variação. Maiores taxas de variação me geram maiores resultados. Menores taxas de variação me geram menores resultados. Então aqui, basicamente, o que o diferenciador vai fazer? Ele vai, entre aspas, procurar essa taxa de variação, procurar essa angulação, e a partir dessa angulação ele vai gerar uma resposta na nossa saída, uma variação na nossa saída. Beleza? Isso, obviamente, que vai depender do tipo de sinal de entrada, né? Então, se eu coloco um sinal contínuo, se eu coloco um triangular, se eu coloco um quadrado, se eu coloco uma senoide, vou ter tendências de respostas diferentes na saída, porque cada sinal de entrada desse vai ter uma taxa de variação diferente, tá? Então aqui, para ficar mais visível para a gente, tá? Esse aqui é o nosso bloco diferenciador, o nosso bloco da derivada, e aqui eu estou falando que eu tenho um ganho K qualquer. Então, o ganho desse diferenciador é um ganho qualquer que pode ser dado. Esse primeiro sinal em amarelo que está à nossa esquerda seria o sinal de entrada, e esse sinal aqui à direita é o nosso sinal de saída. Beleza? Então, sinal de entrada, sinal de saída. Vejam que eu tenho um TI aqui sendo especificado e um TF também sendo especificado no nosso sinal de entrada, e esse mesmo TI e esse mesmo TF aparecem no nosso sinal de saída. Então, TI e TF são o mesmo para os dois gráficos, ok? Então, pensem que enquanto o sinal de entrada está acontecendo, obviamente eu já estou tendo a minha saída, tá? Isso aqui é um sinal analógico, a princípio um sinal constante, então a gente vai ter esses dois tempos juntos, tá? Já estou sentindo bruxaria. Nada, Pé, calma. Nem chegamos no circuito ainda, Pé. Você vai ver que é tetinho o circuito. É mais fácil do que o somador não inversor. Então, fique tranquilo, Gabriel. Vai dar boa.
Tipo, confia, Pé, confia. Você está confiando pouco. Vamos lá. Então aqui eu tenho um TI, um TF na entrada, TI e TF na saída. Vamos analisar aqui primeiro. Homem de pouco café. Exatamente. Pena que não deu tempo de eu pegar um para mim antes da aula, mas tudo bem. Vamos seguindo aqui. Quando voltar, você tem que me dar um café, tá bom? Daí eu te dou um abraço. Aí dará tudo certo. Já tô com a minha xícara de café. Perfeito, cara. Porque a aula é chata pra cacete, precisa tomar café mesmo. É isso aí. É assim que acontece. Vamos lá. Então vamos pegar esse primeiro momento aqui que vai do 0 ao TI. Beleza? Então esse primeiro momento aqui, esse TI é um tempo qualquer. Vejam que o sinal na entrada, ele é um sinal constante. Ok? Então ele é um sinal que não tem taxa de variação. Ele inicia no VI e termina no VI. Então, se a gente olhar o tempo 0, a amplitude do sinal de entrada está em VI. Se a gente olhar para o TI, o nosso sinal de entrada continua em VI. Então, não tive variação no sinal. Ele se manteve constante por todo o tempo, de 0 a TI. Olhando aqui na saída, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha saída ela vai estar totalmente zerada do 0 ao TI. Justamente porque eu estou analisando na entrada a taxa de variação. Se eu não tive taxa de variação e o meu sinal se manteve constante, a minha saída vai ser obrigatoriamente 0, porque a saída vai demonstrar quanto de taxa de variação eu tive na entrada. Sinal constante, a minha taxa de variação é 0, consecutivamente a minha saída vai aparecer zerada, ok? Da mesma forma, a gente vai ver a mesma coisa se a gente olhar de TF para frente, né? De TF para frente, o meu sinal de entrada ele fica totalmente constante aqui, que é justamente esse VF. Então, de TF para frente, o sinal de entrada é totalmente constante. E se a gente olhar aqui na nossa saída, a gente vai ver que o TF ele está zerado durante todo esse tempo na saída. Ok? Então, eu não tenho taxa de variação do TF para frente, o que faz com que consecutivamente na minha saída eu tenha 0. Tá? E quando eu tiver uma taxa de variação, o que vai acontecer? Quando a gente olhar aqui para esse nosso sinal de entrada entre o TI e o TF, a gente vai ver que a gente vai ter aqui uma taxa de variação, que é justamente uma angulação. É esse sinal de entrada variando do VI para o VF. Então eu tenho um ΔV aqui sobre um ΔT. Então a taxa de variação, ele está variando a amplitude sobre a variação do nosso tempo. Beleza? A minha saída dentro desse TI, dentro desse TF, vai ser o quê? Vai ser a taxa de variação da tensão de entrada, divididos pela taxa de variação do tempo da entrada, multiplicado pelo nosso ganho. Então, ele vai verificar qual que é essa taxa de variação e vai, a partir desse ganho, gerar um valor aqui. Esse ganho pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 50, pode ser quanto eu quiser. A gente consegue gerar um controle de ganho, assim como nos outros circuitos. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade aqui de gerar o controle de ganho, assim como todos os demais circuitos. Porém, esse ganho ele vai sempre multiplicar ΔV sobre ΔT, ou seja, eu vou multiplicar a minha taxa de variação. Então, se essa amplitude aqui, se esse ΔV aumentar, o meu VI e o meu VF forem modificados para que o ΔV seja maior, a minha saída de tensão na saída, né, acaba sendo maior. Se a gente diminui o ΔT, a diferença entre o TI e o TF são menores, a gente vai aumentar a tensão de saída. Justamente porque, aumentando o ΔV e diminuindo o ΔT, a gente está aumentando a angulação daquele nosso sinal. Então, quanto maior a angulação, mais tensão na saída tenho.
Quanto menor a angulação, menor tensão na saída eu vou ter, justamente porque esse circuito aqui ele vai estar verificando a taxa de variação da entrada. Ok? Não tenho taxa de variação, saída é zero. Tenho taxa de variação, minha saída vai estar sempre relacionada a essa taxa em específico. Por isso que eu falei para vocês que vai depender o tipo de sinal que eu tenho aqui na entrada. Se eu tiver um sinal contínuo na entrada, minha saída vai ser sempre zero. Se eu tiver um sinal triangular na entrada, esse carinha na saída aqui ele vai tender a responder uma onda quadrada. Se eu tiver uma onda quadrada, eu vou tender a responder um pulso. Então, eu vou ter essas diferenças dependendo do nosso sinal de entrada. Onde que usa isso? Uma aplicação bem simples para um diferenciador e para um integrador é um controle PID. Não sei se vocês já viram isso lá em controle, mas é basicamente para fazer controle de robô, controle de dispositivos, a parte de controle autônomo de carros, normalmente a gente faz a utilização de PID. Então, esse PID ele pode ser digital, então poderia fazer toda a parte de integração, derivação e proporcional dentro de um controlador. Eu posso fazer isso 100% analógico, usando os amplificadores operacionais. Aí eu crio um controle PID com esse tipo de dispositivo aqui. Tá? Então, qualquer base de controle, né? Aqui dá para falar mais especificamente de robótica móvel. Toda base de controle de robótica móvel é baseada em PID, parte proporcional, integral e diferencial. Beleza, Gabriel? Óbvio, eu posso ter outros sistemas de controle que trabalham também com o diferencial. Né? Então, eu tenho sistemas de controle que trabalham só com PID, não tem a parte do integral, que também às vezes é bastante comum. Então, tem a parte de proporcional e a parte de derivativa, né? P e o D só, não tem o I. Eu posso ter outros sistemas de controle que trabalham com o I e com o D. Aí vai depender do controle que eu preciso gerar, da função de transferência que eu estou dando para aquele dispositivo em si, ok? Mas uma aplicação fácil e teoricamente simples de entender é robótica móvel. Quando eu falo robótica móvel, é robô e carro, né? Qualquer tipo de equipamento móvel autônomo. Beleza? Então esse aqui é o nosso diferenciador, essa aqui é a parte principal de funcionamento dele, sempre está funcionando em relação à nossa taxa de variação, ok? Aqui um outro exemplo, tá? Para a gente analisar essa resposta. Aqui com duas taxas de variações, uma taxa de variação positiva e uma taxa de variação negativa. Aqui, né, esse primeiro circuito é um circuito não inversor. Vocês estão vendo que dependendo da taxa de variação positiva, eu tenho uma resposta positiva. Aqui esse circuito já seria um circuito inversor, tá? Tem uma taxa de variação positiva, minha resposta na saída é negativa, taxa de variação negativa, minha resposta na saída é positiva, ok? Então vamos fazer a mesma coisa, ó. De 0 até T1, meu sinal é constante, isso vai fazer com que a minha saída seja zero. De T1 até T2, eu tenho um ΔV e um ΔT, que a princípio eu não conheço, né? Mas a gente consegue ver que a gente tem uma angulação relativamente inclinada aqui entre T1 e T2. Se a gente olhar de T2 até T3, a gente vai ver que a gente vai ter o mesmo ΔT, né, a mesma variação de tensão, mas a gente não tem a mesma variação de tempo. Então, o nosso ΔT para a segunda parte do sinal, entre 2 e 3, ela é maior. Isso vai fazer com que a minha taxa de variação seja menor, ela é menos inclinada. Então, a subida ela é mais inclinada, tem uma angulação maior, do que a descida que é menos inclinada, tem menos angulação. Então, esse primeiro sinal, essa primeira subida aqui,
tem uma taxa de variação maior, a segunda perna do sinal aqui tem uma taxa de variação menor. O que isso diferencia na saída? Vejam que entre T1 e T2, a amplitude do sinal em módulo é maior do que a amplitude do sinal entre T2 e T3 em módulo. Justamente porque a amplitude do sinal de saída depende da taxa de variação. Quanto maior a taxa, quanto mais inclinada essa taxa, maior a amplitude do meu sinal de saída. Tem uma taxa menor, menos inclinação no sinal, isso vai me gerar uma saída menor. Então, Lucas, nesse exemplo aqui, ele é um diferenciador inversor, beleza? Então, por isso que ele está saindo negativo com a taxa de variação positiva e saindo um valor positivo com a taxa de variação negativa. Ok? Esse circuito é inversor, ele inverte a nossa saída. Beleza, Nicolas? Então, ele é inversor. Tudo que entra positivo, sai negativo, que entra negativo, sai positivo. Tendo como um inversor aqui. O primeiro exemplo é não inversor, o segundo exemplo é inversor. Ok? Aqui, colocando um outro tipo de sinal na nossa entrada, né? Se a gente colocar um sinal, nesse caso aqui, quadrado, o que a gente vai acabar vendo na nossa saída? A gente vai acabar vendo uma característica de pulsos da nossa saída. Justamente porque, se eu pego esse sinal aqui que tem esse formato quadrado, esse diferenciador aqui é um diferenciador não inversor agora, tá? Eu tenho aqui um sinal constante entre o 0 e o T1, isso vai fazer com que na minha saída eu tenha um valor zerado. Vou ter uma variação instantânea, uma taxa de variação tendendo a instantânea ou tendendo a infinita aqui no nosso T1. Ou seja, a taxa de variação tende a infinita, porque ele vai sair do valor que ele está e vai para um valor mais alto, entre aspas, instantaneamente, né? Isso aqui a gente sabe que não é instantaneamente, que sempre leva um certo período de tempo. Por mais que esse período de tempo seja extremamente pequeno, eu levo um certo período de tempo. Então, quando eu tenho esse sinal aqui com essa variação tendendo a infinito, a minha resposta na saída vai tender a um pulso. Então, isso aqui vai gerar um pulso para a gente, que é diferente do sinal triangular. O sinal triangular tem uma característica bem definida de variação, então na minha saída eu gero um sinal quadrado. Quando eu tenho um sinal quadrado na minha entrada, minha tendência de variação é infinita, a minha saída ela vai responder única e exclusivamente como um pulso aqui para a gente, ou vai tender a responder como um pulso. Isso também vai depender aqui da amplitude dessa variação. Vejam que eu tenho um ΔV para o T1 e 2 ΔV para o TF. Isso vai fazer com que aqui na minha saída eu tenha uma amplitude x e na segunda saída do TF uma amplitude de 2x. Então isso gera essa diferença também. Quanto eu estou variando, ou seja, quanto do meu ΔV eu estou tendo, vai fazer com que eu tenha uma diferença de amplitude aqui na nossa saída. Dá para ver, dá para usar esse diferenciador para ver a quantidade de erros no circuito. Como assim erros? O que é um erro num circuito? Então, não necessariamente a oscilação é um erro, né? Começa por aí. Não necessariamente a oscilação é um erro, porque você pode estar trabalhando com um sinal senoidal. Então, um sinal que tem oscilação, ele não necessariamente é um erro. Isso aqui ele pode servir para você identificar a borda do teu sinal. Aí sim, se você quer fazer identificação de bordas de subida e bordas de descida, você pode usar o diferenciador para identificar essas bordas. Mas não necessariamente erro, né? Até porque o amplificador operacional,
ele tem a característica desse MRR dele para filtrar a oscilação de ruído comum. Então, você normalmente não vai usar esse tipo de circuito para fazer essa aplicação. Tem outros circuitos ou o próprio amplificador operacional que fazem isso de uma forma até mais interessante, por isso assim dizer. Beleza? Ok, e o que é o nosso diferenciador, né, no fim das contas? Se a gente for olhar para a parte de circuito. Se a gente for olhar para a parte de circuito, o nosso diferenciador nada mais é do que um circuito RC. Então, o circuito RC, ele vai ter essa característica de derivador e de integrador para a gente. Justamente porque, pensem que a gente tem esse circuito RC aqui, tá? Circuito quadripolar RC, e eu estou colocando esse sinal aqui na entrada, esse pulso aqui, ou esse quadrado, né? Então, estou colocando aqui esse quadrado na nossa entrada para esse circuito RC. O que vai acontecer? A gente vai ver que na nossa entrada, entre esse nó aqui e esse nó, ou seja, nessa parte amarela, a gente vai ter essa tensão em específico. Ou seja, a gente vai ter uma tensão totalmente quadrada. A tensão sobre o nosso VC, que vai ser a tensão que vai carregar o nosso elemento, vai ter essa formatação, que vai tender a ser uma formatação quadrada, mas tem justamente aquela oscilação aqui dos 5 tal. Né? Então, a gente consegue ver que ela não é perfeitamente um quadrado, mas ela tem uma tendência a seguir essa resposta de entrada. Já a nossa tensão de saída, ou a tensão sobre o resistor, ela vai ser o quê? Ela vai ser um pico de tensão com esse abauluado aqui no final, que vai, depois disso, zerar. Lembrando lá da questão do nosso capacitor. Né? Como que o capacitor funciona? Ele, inicialmente, não tem nenhuma tensão sobre ele, certo? Então, quando eu coloco uma tensão, quando eu coloco uma corrente, ele vai ter a corrente máxima e a tensão vai estar em zero. Conforme a tensão vai carregando pelo capacitor, a corrente ela vai diminuindo até chegar em zero, até que eu tenha ali o regime permanente do meu elemento capacitivo. Então, eu tenho o processo de carga no capacitor, aonde no início, com tensão em zero, corrente em máxima, ele se comporta como um curto-circuito. Quando ele está totalmente carregado, tensão está em máxima, corrente está em zero, ele se comporta como um circuito aberto. Então, no instante em que eu coloco aquela tensão específica ali sobre esse circuito RC, a corrente máxima vai passar pelo resistor e vai gerar uma tensão sobre o resistor, porque o C está se comportando como um curto-circuito. Depois de um curto período de tempo, os 5 tal, esse meu capacitor ele vai abrir no circuito e essa corrente ela vai zerar, ou seja, ela começa máxima e vai descendo. Isso vai fazer com que a corrente sobre o resistor vá diminuindo aos poucos, né, dentro do período de tempo de carga, e a minha resposta de tensão sobre esse elemento resistivo vai diminuindo. Então, no fim das contas, quando eu estou utilizando de um capacitor e de um elemento resistivo, eu já estou gerando uma resposta de derivação, porque eu estou aqui fazendo uma análise, entre aspas, da taxa de variação. Então, o próprio circuito RC consegue identificar essa borda, ou consegue identificar que eu tive uma taxa de variação tendendo a instantânea aqui. O único problema, na prática, é que eu vou ter justamente essa parte de sinal aqui, abauloada no final, que, no caso, vai aparecer dependendo da grandeza aqui do meu capacitor, né? Dependendo do tamanho dele, se ele for maior, ele vai demorar mais tempo para carregar, obviamente, e vai fazer com que essa parte que a gente não gostaria de ter tenda a aumentar. Então, na prática, a gente vai ter uma resposta nesse formato, né? Não nesse formato. Não vai ser um pulso perfeito, vai ser um pulso com uma continuidade aqui. Mas, no fim das contas, o circuito que gera essa identificação da taxa de variação
nada mais é do que um circuito RC, ok? E aqui, para que a gente possa verificar, né, o que normalmente vai acontecer de resposta no meu diferenciador. Sempre que eu colocar uma tensão triangular no meu diferenciador, ele vai me responder com uma onda quadrada. Então, meu diferenciador, se entrar triangular, ele responde quadrada. Se eu colocar uma onda quadrada, ele vai me responder esses pulsos agudos aqui, que são justamente os pulsos com a rabeta no final, né? Então, isso aqui a gente chama de pulso agudo. O pulso padrão é aquele pulso perfeito, né, que não tem continuidade. Esses pulsos com continuidade são os pulsos agudos, beleza? Eu não achei uma palavra melhor, Gabriel, nesse exato momento. Agora deixa eu perguntar para vocês, se a gente coloca uma senoide no diferenciador, o que vai sair? Coloquei uma senoide no diferenciador, o que sai? Tã, tã, tã. Perfeito, Christian, cosseno. Sai uma cossenoide, né, no caso. Exatamente. Se eu colocar um seno na entrada, vai sair um cosseno, uma cossenoide. Vocês lembram de cálculo. Se eu derivar um seno, sai um cosseno. Se eu derivar um cosseno, sai um seno. Então é isso que vai acabar acontecendo aqui dentro do nosso circuito, certo? Então esse circuito ele vai ver essa taxa de variação. Se eu tenho taxa de variação constante, ele responde desta forma que está sendo apresentado aqui. Se eu tenho uma senoide que tem taxas de variações diferentes ao longo do tempo, a minha resposta na saída vai ser em função de taxas de variações diferentes ao longo do tempo. Então, coloquei uma senoide, sai uma cossenoide. Se arredondar, vira uma senoide. Se eu arredondar um cosseno, vira uma senoide. Entendi. Essa é boa. Se eu arredondar um cosseno, vira um seno. Ai, ai, muito boa, cara. Certo. É, mais ou menos, mais ou menos. Só tem uma diferença de 90 graus de ângulo, né? Então, tem uma defasagem ali de 90 graus na tua resposta. O que pode fazer muita diferença. Ficar arredondando dá nisso, cara. Tá errado. Ai, ai, muito boa, Gabriel. Gostei, gostei. Essa aí eu vou até salvar essa resposta aí, porque foi boa demais. Beleza aqui, pessoas? Então, esse aqui é o funcionamento base ou teórico aqui do nosso diferenciador. Então, vamos olhar para o nosso circuito amplificador diferenciador, ok? Então, nosso circuito, ele é um circuito simples, né? Onde eu vou ter um amplificador operacional, um resistor e um capacitor, ok? Então, eu vou ter aqui a presença tanto do elemento resistivo quanto do elemento capacitivo, justamente usando isso aqui como base, usando um circuito RC padrão como base. Então, eu fazendo a utilização do circuito RC padrão como base e colocando o componente ativo, faz com que eu, a partir de agora, consiga gerar ganho na minha aplicação, né? Se eu coloco um RC padrão, eu consigo fazer um diferenciador, mas eu não consigo gerar ganho a partir dele. Colocando o componente ativo, colocando o amplificador operacional, aí sim eu vou começar a ter a capacidade de dar ganho para esse circuito. Então é o componente ativo, é o amp-op que gera essa funcionalidade para a gente, tá? Então eu estou pegando o derivador clássico, RC, e acrescentando o amplificador operacional. Vejam que esse amplificador diferenciador aqui, ele é inversor, tá? Justamente porque o nosso sinal VI está entrando pela entrada negativa, ok? Então, por ele estar entrando na entrada negativa, ele é um circuito do tipo inversor, certo? E o nosso positivo, a nossa entrada não inversora, está aqui ligada diretamente no nosso terra, no nosso GND. O sinal VI passa pelo capacitor,
vai para a entrada negativa e eu tenho o processo de realimentação aqui também pelo RF, ok? Então, o processo de realimentação acontecendo pelo nosso resistor de feedback da nossa saída para a entrada negativa. Lembrem que eu comentei com vocês, sempre a nossa realimentação acontece pela entrada negativa. Então, o nosso sinal e a nossa realimentação aqui, nesse caso, estão na nossa entrada negativa. Beleza? Então, esse é o nosso circuito base para o amplificador diferenciador. Então, vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer análise em cima desse circuito para a gente achar a função de transferência dele, beleza? Como a gente vem fazendo com todos os demais circuitos, tá? Então, vamos pegar aqui a imagem do diferenciador, vamos jogar para cá, para a gente poder fazer a análise dele, para encontrar a nossa função de transferência. Então, vamos lá. Exemplo 1. Então, o que a gente vai ter aqui no caso, né? A gente já fez várias análises aqui dos nossos sistemas com Ampiop. Então, a gente já sabe que a gente vai fazer aqui uma análise nodal, né? A gente vai ter um nó aqui, que é o nosso VI. Esse nó é o nó V+, né? Justamente por estar ligado na entrada positiva. A gente tem esse nó aqui, que é o nosso nó VI, ligado na entrada negativa RF e C. E a gente tem o nó VO. Beleza? Então, esses são os 3 nós que a gente tem. Os 4 nós que a gente tem aqui nesse circuito. Ok? Aqui a gente pode considerar que a corrente ela vai sair aqui do nosso VI e vai rumar para o VO. Beleza? Então, vamos fazer a consideração aqui de que a corrente vai sair do VI e vai rumar lá para o nosso VO, vai rumar aqui para a nossa entrada negativa. E a corrente aqui que sai do amplificador operacional, ela vai voltar pelo feedback, né? Então, eu tenho uma corrente no nosso capacitor que vai de VI para V- e vou ter uma corrente sobre o RF que vai de VO para V-, ok? Como todas as outras análises que a gente fez. O que obrigatoriamente aqui a gente tem que se lembrar? Então, tem 2 características aqui que a gente tem que obrigatoriamente lembrar quando a gente vai fazer a análise dos nossos elementos com amplificadores operacionais. A primeira, né, é do Z infinito. Então, lembrar que a nossa impedância de entrada do nosso elemento é igual a infinita. Infinito, ok? Então, nossa impedância de entrada é infinita. E a gente também sempre tem que lembrar que a gente tem o nosso curto-circuito virtual. Esse curto-circuito virtual aqui gera para a gente que o nosso V+ é igual ao nosso V-. Beleza? Então, V+ é igual a V-. Beleza? Então, essas são as 2 características que a gente tem aqui no nosso sistema da nossa análise. Obrigatoriamente, tá? Lembrem, isso aqui são 2 regras que a gente sempre vai fazer utilização na análise aqui, ok? Então, começando aqui a nossa análise, o que a gente sabe, né? Começando aqui, por exemplo, pelo nosso V+, pelo nosso nó V+. A gente sabe que o nosso nó V+, ele vale 0 volts. Então, o nosso nó V+, ele é igual a 0. Justamente por quê? Porque ele está aqui ligado no nosso GND. Então, o nó V+, ele vale 0 volts, o que vai fazer com que, consecutivamente, o nosso nó V- também valha 0 volts. Então, o nó V- também vai valer 0 volts, justamente por causa da característica de curto-circuito virtual. Então, nó V+ vale 0, consecutivamente, nó V- também vale 0. Beleza? Analisando o nó V- aqui, a gente pode e deve aplicar uma lei de Kirchhoff para correntes nele. Então, aplicando uma lei de Kirchhoff para correntes
no nó V-, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar a corrente do capacitor, a gente vai encontrar a corrente do resistor e a gente também vai encontrar a corrente de entrada do nosso amplificador operacional, ok? Então, aqui no caso, pela consideração inicial que normalmente a gente faz, a corrente do capacitor vai estar entrando no nó, a corrente do resistor vai estar entrando no nó e a corrente do amplificador operacional vai estar saindo do nó, ok? Então, mesma consideração que a gente normalmente faz, tá? Então, no caso aqui, a minha equação de correntes, lembrando, lei de Kirchhoff para corrente, somatória do que entra no nó tem que ser exatamente igual à somatória do que sai do nó. Então, a minha corrente do capacitor mais a corrente do nosso resistor, ela vai ser igual à nossa IB, que é a corrente do amplificador operacional, ou a corrente que está entrando ali no nosso operacional, nessa nossa entrada negativa. Beleza? Levando em consideração que a impedância da entrada é infinita, a gente conhece o nosso IB, que vai ser zero, né? Então, a gente vai ter que IC mais IR vai ser igual a zero, justamente porque a corrente que eu tenho na nossa entrada do amplificador operacional é zerada por causa da impedância infinita. Impedância infinita me gera zero de corrente. Beleza? Então, até aí não foge nada do que a gente já fez, né? Nas outras análises. Então, até aqui, tudo igual. O que a gente faz agora com essas correntes? A gente aplica a lei de Ohm para transformar isso aqui em tensão por resistência, certo? Então, se eu pegar essa nossa IR, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a IR vai ser VR sobre RF, certo? Então, se eu pegar aqui a nossa corrente do resistor, a gente vai ter que ela vai ser nada mais, nada menos do que VR sobre RF. Ok? Então é isso que a gente tem inicialmente. E para o nosso IC aqui, como que a gente transforma essa corrente aqui em uma relação de tensão por resistência? A gente consegue fazer isso? Essa é a pergunta que não quer calar. A gente consegue transformar aquela nossa corrente em uma relação de tensão por resistência? Explicitamente? Tan, tan, tan. E aí? O que é? Fui buscar. Vou nem comentar. E aí, galera? Bora. Com a impedância do capacitor? Com a impedância do capacitor, ok, daria, né? Porém, a gente não iria estar transformando em tensão por resistência, a gente estaria transformando em tensão por impedância, né? No fim das contas. É uma saída? Mas não é bem isso que, digamos assim, a gente gostaria de estar fazendo, porque daí a gente vai estar relacionando resistência com impedância. No fim das contas, vai ter que transformar todo mundo para impedância e a gente vai ter uma resposta desse amplificador em função da impedância. E daí isso vai depender da frequência de entrada, né? Então, se torna um processo talvez muito complexo e variável dependendo da frequência de entrada que eu tenho. Não é uma ideia ruim, mas talvez seja um pouco inviável nesse momento. Vamos lembrar lá do capacitor? Vamos pensar na resposta do capacitor. A resposta de corrente do capacitor, ela depende do quê? A resposta de corrente do capacitor.
reatância capacitiva, acho que vai na mesma vibe ali da impedância, Cris. Vamos pensar diferente aqui. Qual que é a resposta de tensão em relação à corrente? Eu tenho como relacionar isso lá do capacitor? Como que a gente relaciona isso? Vocês lembram? Mais ou menos? Talvez sim, talvez não. Talvez não. Então vamos relembrar aqui. O que é a corrente do nosso indutor? A corrente do nosso indutor, ela é uma derivada no tempo da nossa tensão pela capacitância. Então, eu poderia falar que essa corrente aqui, ela é, na verdade, a capacitância multiplicada pela nossa tensão de entrada, pela nossa tensão de entrada, VI, ok? Aonde eu tenho o DT. Então, no fim das contas, eu tenho VI DT. Então, se a gente olhar para essa corrente aqui e tentar gerar uma relação dela em tensão por resistência, a gente não vai conseguir. Né? A gente consegue gerar uma relação dela por impedância, por capacitância, por reatância capacitiva, mas não de tensão por resistência propriamente dita, porque o capacitor não tem resistência, né? Ele vai ter reatância capacitiva ou impedância. Então a gente tem que fazer com que essa corrente aqui ela se transforme numa resposta de tensão. Então, se a gente lembrar lá de circuitos elétricos, a gente vai lembrar que a resposta em corrente depende da derivada da nossa tensão, beleza? Isso é dependente uma coisa da outra, né? Então, o elemento capacitivo tem a sua corrente em função da derivada da tensão e o elemento indutivo tem a sua tensão em função da derivada da corrente. Eles são elementos que têm essa característica de carga e descarga. Eles não são elementos lineares como o resistor. Eles são elementos não lineares, elementos que têm característica de carga de energia. O capacitor vai carregar energia, o indutor ele vai magnetizar. Então a gente tem essa característica aqui, que é justamente a característica de derivação. Ok? Então eu consigo achar a corrente do nosso indutor, derivando a tensão e multiplicando pela capacitância. Beleza? Então isso é lá de circuitos elétricos. Relembrando aqui rapidamente vocês. O que a gente faz aqui agora? O que a gente pode fazer aqui agora? Feito esse passo de transformar aqui as correntes para tensões, né? Então, aqui eu vou até mudar para ficar melhor, mudar as correntes ou as respostas em corrente para respostas em tensão. Então eu mudo as respostas de corrente para respostas de tensão. No caso do resistor, é uma resposta linear, V sobre R. No caso do capacitor, não é uma resposta linear, é uma resposta derivativa. Então, eu aplico aqui a derivada de resposta, beleza? dVi por dt multiplicado pelo nosso capacitor aqui. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou abrir isso aqui em tensões nodais. Então, abrir em tensões nodais. No caso, o VI já é uma tensão nodal, né, que eu não vou precisar abrir ela, né? Eu até poderia chamar isso aqui de VC, e daí o meu VC vai ser VI menos zero, né? Mas aqui eu já acabei chamando direto de VI, porque o meu VC vai ser VI menos zero, então, né, no fim das contas é VI. O VR eu não chamei direto de VO, só para a gente abrir aqui, beleza? Então vamos lá. Vou pegar aqui a equação e vou abrir esse VR. O VR vai virar VO menos V menos. E o nosso V menos a gente conhece, né? Então o nosso V menos ele vale zero. Então V menos vale zero. Consecutivamente, o que a gente vai ter aqui é isso daqui.
C que multiplica dV di dt mais VO sobre RF. Para a gente achar agora a nossa função de transferência, o que, que a gente tem que fazer? Isolar o nosso VO. Então, isolar VO. Para isolar VO, primeiro, o que, que eu faço? Eu passo toda essa parte do VI e do C para o outro lado. Né? Então, vou pegar e vou passar tudo isso aqui para o outro lado como negativo. Então, vou ter VO sobre RF igual a menos C, que multiplica dV di dt. E para fechar, eu pego esse RF que está embaixo aqui dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então, vou ter que o nosso VO, ele vai ser igual a C que multiplica RF que multiplica dVi dt. Beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta, ou nossa função de transferência para esse nosso circuito aqui. Cadê a bruxaria para tirar esse dV dt? Não tem, porque eu quero que ele me responda em função de uma derivada, né? Então a resposta dele, a função de transferência dele tem uma derivada. Se a gente tirasse a derivada daqui, não faria sentido eu chamar esse cara de derivador, porque ele não seria um derivador. Ah, vai que... não, aqui não tem bruxaria para tirar o dV dt. O dV dt tem que ficar na nossa função, ele tem que ficar aqui na nossa resposta. Se você quiser, como que você pode tirar o dt daqui? Você tira o capacitor e coloca um resistor. Daí você tira o dV dt, mas esse cara ele vai parar de ser um diferenciador, né? Ele vai parar de ser um derivador. Ele vai voltar a ser apenas um amplificador inversor comum. Faz sentido, concordo, mas talvez não seja isso que a gente queira nesse momento, né? Gênio. Mas justamente porque, ó, galera, isso é uma coisa importante aqui. A gente só consegue ter essa resposta não linear para o circuito, que seria a resposta derivativa, porque eu coloquei um componente não linear, que é o capacitor. Se a gente tivesse os dois resistores, isso a gente já analisou lá atrás, a gente teria uma resposta linear para o circuito. A partir do momento que eu incremento isso aqui com elementos ou com componentes não lineares, aí sim que o meu circuito ele vai começar a me gerar respostas não lineares. Eu posso fazer o derivador também com um indutor, se eu quiser. O indutor ele tem uma resposta não linear, então eu poderia colocar um elemento indutivo para gerar a resposta de derivação. Mas o circuito ia ser levemente alterado para eu ter esse LR aqui para gerar essa minha resposta. E normalmente a gente prefere usar o capacitor porque ele me gera menos problemas do que o capacitor, né? O indutor normalmente vai ter corrente reversa, né? Então isso pode ser um problema bem grande para a gente. E o capacitor não tem esse tipo de problema, né? E o capacitor ele faz o armazenamento de carga bruta, digamos assim, carga elétrica, enquanto o indutor ele vai estar armazenando carga magnética, né? Ele vai estar induzindo, ele vai estar magnetizando e desmagnetizando. Então, talvez não seja o ideal para a gente usar. Dá para fazer? Dá, mas não é o ideal, a resposta não fica tão calibrada e normalmente eu vou ter muito mais ruído no circuito sendo gerado pelo próprio elemento indutivo do que pelo elemento capacitivo. Então dá para fazer, mas idealmente falando, o capacitor responderia muito melhor e geraria muito menos problemas para a gente. Viu, Gabriel? Me adiantei já a sua pergunta. Eu sabia que você ia perguntar e eu já emendei aqui a resposta mais rápida do que a pergunta. Mas a ideia é essa.
colocar componentes não lineares para gerar respostas não lineares. Gênio. Nada, tudo mentira isso aí. Eu já previ, isso aí é a pergunta padrão, Gabriel. Aí que tá, daí eu já emendo, já manjo. Beleza? Então, para gerar resposta não linear, tem que ter componente não linear. Ok? Então, esse dvdt fica porque é um derivador. Então, não tem como tirar ele daí, por causa do capacitor. Okidoki. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, esse é o nosso diagrama básico. Como a gente viu ali na dedução, deixa eu até voltar aqui. Como a gente viu aqui na dedução, o nosso VO ele vai ser inversor, tá? Lembrando ali que, por padrão, né, nossa equação, ela é VO que multiplica A VI, né? Então, VO igual a A que multiplica VI. Então, se a gente for olhar aqui, o que a gente tem? O nosso VI está aqui, que é a derivação do VI. VO é o VO, ok. E o nosso A vai ser justamente essa relação aqui, menos C vezes RF. Então, o controle de ganho deste circuito aqui, ele não acontece única e exclusivamente pelo resistor, mas sim pelo resistor e pelo capacitor. No fim das contas, os outros circuitos, eles também tinham os dois elementos controlando o ganho. Aqui a diferença é que, em vez de a gente ter uma relação resistiva para controlar o ganho, a gente tem uma relação RC para controlar esse ganho. Tá? Então, a relação RC que vai gerar o controle de ganho aqui para a gente. Beleza? Então, nesse caso aqui, a relação RC gera o controle de ganho. Aí depende do ganho que você quer dar. Né? Você vai encontrar esse valor de R e esse valor de C dependendo do teu ganho. Vamos supor que você quer dar ganho 1. Qualquer multiplicação entre um C e um R que te gere 1 é viável. Então, poderia ser um resistor de 1K e um capacitor de 1 mili. Pode ser um resistor de 1 mega e um capacitor de 1 micro. Pode ser um resistor de 2 mega e um capacitor de meio micro. Então, tudo vai depender do teu ganho, de quanto que você quer gerar de ganho aqui, e aí você consegue balizar a tua relação RF. Nesse caso aqui, né, por exemplo, eu quero dar 1 de ganho. Não vai ter como você falar que o teu resistor tem 1 ohm e teu capacitor tem 1 farad. Vai ser meio inviável montar um circuito dessa forma. Então, o ideal que eu faria aqui, a partir do ganho, fixar o capacitor e daí encontrar um valor resistivo para ele. Normalmente a gente fixa o RF e acha o RB, né, dos outros circuitos. Foi assim que a gente fez. Aqui, eu indicaria não fixar o RF, sempre fixar o C e daí a partir do C achar o R. Porque o R ele é mais flexível do que o C, no fim das contas, né? Então, idealmente aqui, o valor de C seria fixado, dependendo do ganho. Beleza? Respondido, Nicolas? Travou aqui. Ih, ai, ai. Travou para todo mundo? Agora não sei se o sim foi pro respondido ou pro travou. Aqui tá de boas, aqui não. Então acho que foi só você, Dudu, que travou. Segue o barco. Ok. Beleza. O que eu tinha que fazer agora mesmo? Voltar pro slide, isso. Bem lembrado, obrigado. Então, valeu. Então esse aqui é o nosso sistema, tá? Então a relação RC que controla o ganho, a minha saída é invertida em relação a SRC, tá? E esse meu circuito aqui, ele vai trabalhar com a taxa de variação. Então ele vai identificar a taxa de variação na entrada e gerar uma proporção dela na saída dependendo do meu ganho. Beleza? Aqui está o equacionamento, mesma coisa que eu fiz lá.
princípio, lá eu coloquei alguns passos a mais do que aqui, mas tudo bem, tem problema. É bom. Eu acho que aqui é diferente que eu coloquei o C na frente, ó. Tá, prezado, você errou. Você errou, prezado. Lá o R tá na frente e aqui o C tá na frente. Então você errou. É a mesma coisa. Beleza? Quita aqui. Vou embora. Tchau. Tchau, porque eu errei aqui. Eu sou um inútil. Segue o barco. Vamos lá. Agora falando aqui do nosso integrador, tá? O integrador, assim como o derivador, ele pode ter característica de ganho também, né? Assim como todos os nossos circuitos com amplificador operacional, todo circuito com amplificador operacional pode ter essa característica de ganho. Essa ideia, cara. Taca fogo no diploma. Meu Deus, pesado, vocês estão muito depressiva. Sério? Quer dizer, você sempre foi, né, Gabriel? Mas parece que tá mais assim. Você quer um abraço, cara? Eu te dou um abraço também. Se você quiser. Quero dinheiro. Aí dinheiro eu já não posso ajudar, cara, infelizmente. Mas o que eu posso fazer é te mandar um pix de 1 centavo. Aí talvez não ajude muito. Então, melhor deixar abaixo. Ai, gurizada. Calma, nota vocês vão ter quando vocês fizerem a prova e acertarem tudo. Aí vocês tiram 10. Fechado, Dudu? Então, nosso integrador aqui, ele... Tá, né? Ai. Então, nosso integrador aqui... muito bom. Te dou uma nota de R$1. Pô, dá pra mim, cara. A nota de R$1 deve valer bem mais que R$1, cara. Já não existe mais, né? Você consegue um dinheiro com uma nota de R$1, cara. Mais que R$1, veja só. Não faz nem sentido isso, mas é assim que funciona. Guarda, é isso aí. Vende a nota de R$1 por uns 200. Não sei quanto, mas acho que vale mais que R$1. Manda pro programa do Ristortino. Parênteses aleatório aqui. Vocês viram que o CEO do Twitter vendeu o primeiro tweet dele por quase 3 milhões de dólares? Dá uns 15 milhões de reais isso aí. Ele vendeu por NFT, o primeiro tweet dele. Quase 3 milhões de dólares. Nossa, sem condições. Exatamente, né? É que o Elon Musk é outro nível, né, cara? Mas eu lembrei disso agora. Foi esses dias que ele fez isso. Mas ele vendeu para NFT e ficou mais milionário que já era. Ai. Bora lá aqui, voltando, galera. Então, o integrador, tá? O integrador, por ser um sistema ativo, né, a gente consegue dar ganho nele. Então, o ganho aqui está sendo representado por K. A gente poderia escolher esse ganho. E o integrador, ele vai ter como funcionalidade integrar o sinal de entrada. Ou seja, ele vai gerar uma resposta que vai ser a resposta do cálculo da área sobre o sinal de entrada, né? Então, ele vai fazer justamente o inverso do derivador. Então, se a gente for pensar em relação ao derivador, caso a gente coloque um sinal quadrado na entrada, esse meu integrador ele responde um triangular. Se eu colocar um triangular no nosso derivador, ele vai responder um quadrado. Então, esse cara aqui, esse nosso integrador, ele vai ter justamente a característica inversa do derivador. Ele vai sempre integrar as áreas do sinal de entrada, ok? Então, ele tem essa tendência de gerar essa integração. Então, dependendo da área do meu sinal de entrada, a minha resposta pode ser uma ou pode ser outra. A partir do momento que a área é positiva, se for um não inversor, ele responde com uma tendência de integração positiva. Se a área for negativa, menor do que zero,
ele vai responder com uma tendência de integração negativa. Caso o circuito seja inversor, aí ele sempre vai, obviamente, inverter. Áreas positivas vão me gerar respostas negativas, áreas negativas me geram respostas positivas, tá? Então depende se o circuito é inversor ou não inversor nesse caso. Mas a gente está sempre falando de um circuito que está analisando a área do sinal de entrada e gerando uma resposta em função disso. Se a área está aumentando, ou seja, se o sinal está se mantendo, essa minha área ela está aumentando. Então é sempre em função do início do nosso sistema, tá? Aí no caso, como eu já comentei, ele é sempre o inverso do derivador. Até se a gente quisesse voltar aqui e olhar, teoricamente, se eu colocar um pulso, ele me responde um quadrado, se eu colocar um quadrado, ele me responde um triângulo. Então, a resposta do integrador é sempre ao contrária da resposta do derivador. Então, a gente pode usar essa resposta aqui, que está indo de cima para baixo para o derivador, e voltar ela pelo integrador. Então, se a gente pegar essa resposta e for voltando, a gente volta para o sinal original. Ok? Opa. Aqui. Então, né, como eu mostrei ali para vocês, ou voltei para mostrar, o nosso integrador e o nosso derivador eles podem trabalhar em conjunto, né? Então, peguei um sinal quadrado aqui, coloquei no integrador, ele vai me responder um sinal triangular. Aqui no caso, este exemplo deste integrador, ele é um integrador não inversor. Então vejam que, no instante aqui, antes do zero, a minha área estava negativa. Por isso que essa minha resposta no zero aqui, do integrador, vai sair aqui de baixo. O meu sinal de entrada, ele vai se mantendo em um nível constante na entrada, com um valor positivo. A minha área desse sinal ela vai aumentando até o pico máximo, que é esse instante aqui. Que é o instante onde eu inverto o sinal de entrada para um sinal constante negativo. Então, a minha área ela vai se diminuindo até esse pico aqui, que é esse instante onde o sinal inverte para um sinal constante positivo. E a área ela vai começar a subir. Então, eu consigo ter essa resposta triangular em função da resposta quadrada. Se eu pegar esse triângulo e passar por um diferenciador, ou por um derivador, né? Os dois nomes podem ser usados, eu vou ter um quadrado novamente. Porque daí o diferenciador ele vai pegar a taxa de variação. Então, esses dois circuitos eles podem trabalhar em conjunto, né? Posso trabalhar só com um deles, obviamente, mas posso trabalhar com os dois. Como você tinha perguntado lá atrás, Gabriel, de onde que a gente vai usar, né? O PID em si ele se usa da característica de ter a parte de integração e a parte de derivação, né? Então, normalmente a gente pode ter esses dois circuitos juntos, né? Não dessa forma que eu pego um sinal original, integro e derivo e tenho o mesmo sinal original. Normalmente não vai ser nessa característica, mas aqui é mais para ver o que acontece quando a gente está passando esse sinal pelos circuitos. Ok? E o nosso circuito integrador, aqui o nosso amplificador integrador, ele vai ser um circuito bastante parecido com o derivador. A diferença é que na realimentação a gente vai ter o capacitor e aqui na base a gente vai ter o resistor. Então, ao invés de a gente ter o resistor na realimentação, a gente tem o capacitor na realimentação. Eu preciso ter um elemento não linear para gerar uma resposta não linear no circuito. Se eu tivesse dois resistores ali, eu não teria uma resposta exponencial, uma resposta não linear, né? Ela seria obrigatoriamente linear. Então, preciso ter esse elemento ali. Posso usar indutor? Posso, né? Assim como no derivador, mas como eu comentei, a princípio, o elemento capacitivo ele vai ter uma resposta muito melhor e muito mais interessante e fácil de se trabalhar e aceitável, digamos assim, para a gente, né? Então, é sempre melhor usar o capacitor
em função do elemento indutivo, tá? O nosso circuito aqui, ele é um circuito do tipo inversor, justamente porque o nosso sinal de entrada ali, ele está entrando pela negativa do nosso amplificador operacional. Então, o sinal entrando pela negativa, isso vai fazer com que eu tenha um circuito inversor. Então, esse amplificador integrador aqui é um circuito inversor também, por causa que o nosso sinal entra pela nossa negativa. Os nós vão ser os mesmos, né? A gente tem um nó V+, aqui, que vai estar ligado no GND, na nossa referência zero. O nó VO está ligado na saída do amplificador operacional e no elemento capacitivo para fazer essa questão do feedback. O nó VI é a nossa entrada, que está ligada no resistor. E esse nó V- é o nó que vai estar ligado no resistor, no capacitor e na nossa entrada negativa do amplificador operacional. Ok? Então vamos pegar esse circuito e fazer a análise dele aqui para que a gente veja o que a gente tem de resposta. Então, exemplo 2 aqui. Deixa eu puxar a imagem do circuito. E boa. Então, aqui a gente tem os mesmos nós, tá? Igual no exemplo anterior, sim, Lucas, esse aqui também vai ser inversor. Beleza? Então, sempre veja por onde o sinal entra, tá? O sinal está entrando pela negativa, é inversor. Ok? Então, aqui a gente vai ter as nossas considerações básicas de sempre, né? Que são Zin infinita, então a nossa impedância de entrada sempre infinita. Infinito. E a gente vai ter o nosso curto-circuito virtual também. Então, curto-circuito virtual aqui vai fazer com que a gente tenha obrigatoriamente que o nosso V+ é igual ao nosso V-. Então, essas duas considerações aqui, elas sempre têm que estar iniciadas aqui para que a gente possa fazer a análise correta do nosso circuito. Professor, positivo pode não ser o GND para ser o integrador? Nesse caso não, porque o circuito muda. Eu não posso só inverter o sistema. Eu não posso simplesmente vir aqui colocar o positivo aqui e o negativo aqui. Isso não acontece, porque sempre a realimentação acontece pelo negativo. Então, o meu circuito, para ele ser não inversor, eu tenho que alterar o circuito. Eu não posso só inverter a posição do amplificador operacional. Tá? Isso eu comentei nas outras aulas, se eu não me engano, tá, Nicolas? Mas a minha realimentação sempre acontece pela negativa. Mesmo quando o meu sistema é não inversor, você vai ver lá depois, mesmo com os circuitos não inversores, a realimentação acontece pela negativa. Eu não vou ter simplesmente, eu não posso tirar esse capacitor daqui para fazer a realimentação pela negativa e colocar o sinal entrando pela positiva. O circuito é outro, o circuito muda. Beleza? Show. Não posso esquecer dos includes. Exatamente, isso aqui é como se fossem os nossos includes ali da análise. Se esqueceu, não funciona. Então, bacana. Primeiro aqui, né? Vamos já anotar o nosso valor do V+, que a gente já conhece, né? V+ aqui, ele é igual a 0 volts, que vai fazer com que consecutivamente o nosso V- também seja 0 volts, né? Porque V+ e V- são iguais por causa do curto-circuito virtual. Então, V+ e V- são a mesma coisa. Então, se V+ é 0, V- também é 0. Aí, o que a gente faz aqui como segundo passo, né? A gente vai aplicar uma lei de Kirchhoff para as correntes no nó V-. Então, o que a gente vai ter de corrente aqui? A gente vai ter que a corrente do R1 vai estar entrando no nó V-, a corrente sai do VI e vem para cá. A gente vai ter a corrente do VO
saindo do VO e vindo para V-, ou seja, a corrente do nosso capacitor vai entrar no nó V-, e a corrente aqui do nosso amplificador operacional, ela vai sair do nó V- para entrar no amplificador operacional. Então, a somatória das correntes que entram no nó tem que ser exatamente igual à somatória das correntes que saem do nó. Então, aplicando aqui a nossa lei de Kirchhoff para correntes, no nó V-, a gente vai chegar que a gente vai ter que a nossa corrente IR, que eu vou chamar de R1 para ficar igual ao nosso desenho, mais a nossa corrente IC vai ser igual à nossa corrente IB. Beleza? Então, aqui a gente vai ter que IR1 mais IC é igual a IB. Porém, a gente conhece qual que é o valor de IB. IB vale obrigatoriamente zero por causa da impedância infinita na entrada. Ponto. Provavelmente foi seu gato, né, Jair? Gato gosta da aula, né? Como é que pode isso? Então, nosso IB aqui é obrigatoriamente zero. Ah, foi você mesmo. Ainda bem que foi a mão, né, cara? Imagina que fosse a cabeça. Tá, não aguento mais, vou me matar. Começa a bater o teclado na cara. Não sejam assim, pesado. Por que vocês falam essas coisas? Porra, gostando de vocês, vocês são uns desgraçados comigo. Porra. Ah, é verdade, vocês são depressivos, eu esqueço disso. Mas Jair não é, cara. Eu não, quer dizer, não sei. Talvez, nunca saberemos. A gente que é depressivo. Mais ou menos. Então tá complicado. Então vamos todos nos abraçar no fim das contas. E chorar em grupo. Tá louco? Tá, de boas. Por quê? Isso aí é piada interna com a piazada, Nicolas. Nem repare, é só zoeira. Os piás são tudo meio doido. Eu também. O importante é ter saúde. Vamos lá. O que eu tava falando mesmo? Corrente B vai ser zero por causa da nossa impedância de entrada infinita. Eu fui convencido com esse tá depois. Importante é fazer análise. Exatamente, importante é focar na análise do circuito com amplificadores operacionais. Depressão a gente deixa para um segundo plano, segundo momento. Porque a gente sempre é mais feliz analisando circuitos. Então, vamos lá. Então, nosso IB é zero, por causa da nossa impedância de entrada infinita aqui, ok? E tendo essas nossas correntes, a gente pode transformar isso aqui em respostas de tensão, tá? Então, transformar as respostas de corrente em respostas de tensão. Lema do curso. Ah, viu? Vocês aprenderam. Importante é saúde. Exato, ele substitui. Boa. Meu Deus, galera. Não falem isso. Tira a tristeza e põe desespero. Sério, vocês precisam urgente de um abraço, galera. Urgente. Ele pega a tristeza e amplifica por 10. Ai, ai. Abraça um cara. Meu senhor. Não, galera. Eu também quero. Tá bom. Todos vamos nos abraçar no final das contas. Fiquem tranquilos. Um abraço virtual para todos. Por enquanto, só virtual. Depois, quando todos pudermos, nós nos abraçaremos coletivamente. Depois que toda essa coisa ruim passar. Por enquanto, abraço virtual para vocês. Abraço virtual pode, Pena. Essa ideia. Vai, vamos seguindo aqui.
Então, a gente transforma aqui as nossas correntes para respostas em tensão, beleza? Então, vai ser a mesma coisa que a gente fez no anterior, né? Então, a gente vai transformar essa corrente para uma tensão por resistência e a gente vai transformar essa corrente do resistor para uma resposta derivativa, justamente porque ela não é linear, então a gente não consegue colocar ali aquela resposta direta. Beleza? Então aqui para facilitar a vida, vou pegar daqui de cima. Beleza? Aqui para ficar igual que tá ali, vou ter isso daqui. Qual que é a diferença? Não é mais RF, é R1. E aqui a nossa tensão não vai mais ser a VI, mas sim a VO. Porque essa corrente aqui do nosso capacitor, ela está relacionada a VO, que vai ser VO menos zero, ou seja, VO menos VI. Então, esse dV/dt aqui, ele está relacionado a VO. Quando a gente fez o integrador, ele estava relacionado a VO, que é o que a gente está fazendo, e o derivador aqui, ele está relacionado a VI. Beleza? Então, tem essa diferença, tá? Eu colocar o capacitor na entrada, a minha tensão de derivação vai estar relacionada a VI. Se eu coloco o capacitor na realimentação, a minha tensão de derivação vai estar relacionada a VO. Beleza? Então tem essa diferença aqui no nosso circuito. Ok? Então tenho essa diferença de relação. O que eu faço aqui agora, né? O que a gente vai fazer aqui agora para continuar? A gente vai gerar a isolação do VO. Então, para começo de conversa, né, para a gente isolar o VO, a gente vai transformar isso aqui, esse nosso VR, em uma tensão nodal, depois a gente isola bonitinho, tá? Esse é o integrador, sim, Cris. Calma. Já fazemos uma bruxaria para aparecer uma integral aqui. Beleza? Vai aparecer uma integral, não se preocupe. Então, vamos primeiro aqui transformar esse VR em tensão nodal, tá? Para depois isolar. Então, VR, ele vai ser o quê? Ele vai ser VI menos V menos. Então, VR vai ser VI menos V menos. Só que o nosso V menos a gente conhece que é zero, ok? Então, a gente vai ter, no fim das contas, né, que o nosso VI sobre R1 mais o C dVO sobre dt é igual a zero. Sempre tem bruxaria, exatamente. Então é isso aqui que a gente chega, tá? Então eu abrindo essa tensão do resistor em uma tensão nodal, Vin menos VR, é Vin menos V menos. Sendo que o nosso V menos é zero, a gente chega aqui, essa tensão aqui é nada mais nada menos do que VI sobre R1, ok? Então agora sim a gente pode isolar, né? A gente tem aqui uma relação de VO com VI. Então eu vou pegar esse VI que está de um lado, vou passar para o outro lado negativo. Eu vou ter menos VI sobre o nosso R1, beleza? Esse C que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vou pegar o C que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar C vezes R1 dividindo o VI, ok? Então, a gente vai ter dVO sobre dt igual a menos VI divididos por C vezes R1. Exatamente, é o inverso da outra. Justamente, essa movimentação de componentes vai fazer com que eu tenha justamente essa inversão no equacionamento. Beleza? Agora, vem ali a sua questão, Christian. Né? A gente precisa isolar o VO. Como que a gente faz para isolar o VO? Eu não posso passar o
dv/dt dividindo para o outro lado. Eu tenho que integrar os dois lados, exatamente. Eu tenho que gerar a integral desse lado e desse lado. Então, para tirar essa derivada, eu integro esse lado, integrando esse, eu também integro o outro lado, tá? Então, fazendo a integral aqui, cadê? Eu vou ter a integral dos dois lados, né? Que no caso, eu vou colocar a integral de 0 a t, de dv o dt igual a integral, não é essa que eu quero, de 0 a t de tudo isso aqui, menos VI sobre o nosso CR. Beleza? Então, integro dos dois lados. Esse lado integral com a derivada mata uma coisa com a outra, né? Então vai ficar só VO igual a nossa integração do outro lado. Vou ter VO igual a isso daqui. Me adiantei, pulei a etapa de mudar para a resposta em tensão, que é uma derivada. Ah, entendi. Por isso. Aí o que a gente vai ter aqui, né? Por ser uma integral, né? Deixa eu colocar o dt aqui. Né? Tem que ter, não esqueço do dt. Então, integral de VI CR dt, ok? Aqui embaixo, a gente já tem o VO igual à integração, né? O que a gente pode fazer, talvez, para melhorar isso aqui, né? A gente pode tirar tudo que é constante. Então, se a gente olhar, a gente vai ver que a gente tem 1 sobre CR, ou menos 1 sobre CR. Então, tudo isso está multiplicando o VI. Todo o resto é uma constante. Então, a gente pode tirar fora da integral. Então, se a gente tirar para fora da integral, a gente vai ficar com basicamente isso daqui, que vai ser 1 sobre CR1 integral de VI. Então, tirando tudo que é constante de dentro da integral, jogando para fora, a gente tira o negativo, tira 1 que está multiplicando VI, tira o C e tira o R. Então, a gente chega aqui que o nosso VO, ele nada mais é do que essa relação de ganho, menos 1 sobre CR, que vai multiplicar a integral do VI dt. Beleza? Cadê o C? O C é só depois que resolve, né, cara? E quando não é definida. Aqui só se você for resolver, daí vai brotar um C. Nem lembro mais. Entendi. Aqui o C é para quando a integral é não definida e para depois da resolução, né? Que daí você vai ter lá um valor mais C, que daí o C é por causa da definição. Ah, perguntou só para vassourar. Você lembrou que tinha um C em algum lugar e falou, não tem um C, queima o diploma. Não, é só depois de resolve. Só depois de resolver que tem um C. Se não for definido ainda, né? Se for definido, você consegue resolver e não ter C. Beleza? Então é isso aqui. E aqui, ó, que você se adiantou lá, Christian, brota, entre aspas, uma integral aqui, né? Justamente porque a gente precisa isolar o VO, e para isolar o VO, o outro lado vai ter uma integral. Então essa resposta aqui é uma resposta integrativa, né? É um amplificador integrador. Então, no fim das contas, a gente chega aqui nessa função de transferência, nessa equação. Lembrando que VO é igual a VI, olhando aqui, o que a gente vai ter? VO, beleza, fácil de ver. O nosso VI é a integral do VI, então a integração de VI. E o nosso ganho é 1 sobre CR. Então, o nosso ganho continua sendo definido pela relação CR, porém, o inverso dela, 1 sobre CR, tá? Aí é a mesma coisa que eu comentei no anterior.
o que normalmente é mais fácil é fixar o capacitor e depois achar o R, tá? Então, a princípio, fazer o capacitor fixo facilita um pouco o cálculo. Fixar o resistor, depois achar um capacitor para o ganho pode complicar a vida, né? Pode dificultar um pouco na prática ter esse circuito. Ia perguntar isso? Eu tô ligeirão, cara. Nossa, monstro. Boa. Então, eu fixaria sempre... Nossa. Eu fixaria sempre o capacitor. É mais fácil. Senão, se fica um resistor aleatório, eu acho... Nossa, é muito mais fácil você flexibilizar a tua resistência do que a tua capacitância, né? Às vezes também é até mais fácil você gerar um paralelo, uma série no resistor do que de um capacitor, né? Não que é mais fácil, né? Mas quanto menos você tiver, melhor, né? Beleza? Então é isso aí. Essa aí é a nossa análise. Depois eu subo isso aqui lá para vocês, o documento. Beleza? Então vamos montando sequência aqui. Então o nosso integrador. Ele também é inversor, tá? Justamente por quê? Porque o nosso sinal de entrada está entrando na negativa. Então lembrem disso. Se o sinal entra na negativa, inversor. Se o sinal entra na positiva, não inversor. E se eu tenho sinal nas duas entradas, ele é diferenciador. Beleza? Aqui é o nosso equacionamento, sem o passo a passo, né? Mas chegamos na mesma coisa. Show of bola. E aqui uma melhoria, digamos assim, do nosso amplificador integrador, né? Colocar sempre uma chave aqui em paralelo com o capacitor para que a gente consiga resetar a resposta dele, né? Dependendo do tipo de sinal de entrada que eu tenho, né, eu posso fazer com que eu chegue esse circuito na saturação. Então, eu sempre posso gerar um reset dessa resposta. Então, é interessante a gente colocar sempre essa chave ali no nosso paralelo do capacitor para que a gente possa descarregar esse capacitor, né? Então, essa chave ali serviria como descarregamento do capacitor. Isso vai fazer com que eu consiga zerar o meu circuito. Então, toda vez que eu coloco essa chave ali em paralelo, eu fecho essa chave, eu zero a resposta anterior, ou eu zero a área que eu estava calculando. Então, isso é bem interessante, bem útil para o circuito de integração, tá? Então, é bastante válido que a gente normalmente utilize essa característica aqui de colocar a chave em paralelo. Beleza? Aí aqui um exemplo, eu vou fazer esse aqui com vocês, tá? Que pede para a gente determinar a tensão de saída VO para o sinal de entrada que está ilustrado aqui na figura abaixo, aplicando na entrada de um diferenciador. Então, a gente tem que o nosso RF é de 1K e o nosso C é de 1 microfarad, beleza? Então, vamos pegar esse exemplo aqui e vamos fazer ele para ver como que a gente executaria essa análise num circuito pronto, né? Então, exemplo 3 aqui. Deixa eu puxar o enunciado dele e a imagem. Beleza. Então, essa aqui é o nosso sinal que a gente gostaria de ter. Beleza? E a gente tem um diferenciador. Então, o nosso diferenciador é este circuito aqui, aonde a resposta dele é essa daqui. Beleza? Então, a fórmula, função de transferência do diferenciador é essa. Ok? Então, a partir disso aqui, o que a gente consegue tirar, né? A gente consegue tirar, primeiramente, o ganho que eu estou gerando. Beleza? Então, antes de qualquer coisa, antes da gente desenhar o sinal de saída e tudo mais,
interessante a gente olhar para a nossa fórmula aqui e achar o nosso ganho. O ganho para essa fórmula aqui, nosso A, no caso desse circuito, é igual a menos C vezes RF. Tem o R, tem o C, ok? Então, a gente poderia calcular o ganho aqui como sendo menos 1 micro multiplicado por 1K. Beleza? Então, menos 1 micro multiplicado por 1K. Então, 1 micro multiplicado por 1K vai me gerar um valor de A que é igual a menos 1 mili. Então, nosso ganho aqui é um ganho de 1 mili. Beleza? Como é ganho adimensional, não tem unidade. Tá? A gente está dando ganho de 1 mili no nosso sinal, 0,001. Ok? Então, esse é o ganho que a gente está gerando aqui. Agora, o que a gente pode fazer para continuar com essa resolução? A gente pode primeiro lembrar da resposta do nosso derivador, né, aonde ele vai responder um valor nominal, um valor reto para uma saída ou para uma taxa de variação constante. Então, no caso aqui, eu tenho uma taxa de variação constante que vai do 0 ao 255, outra taxa constante que vai do 255 ao 750 e outra que vai do 750 ao 1000, tá? O 250 aqui é para essa linha, esse ponto, o 500 é para esse, então constitutivamente aqui é 750 e aqui é 1000. Beleza? Então tenho três momentos ali. As três são constantes. Então vou ter uma resposta quadrada em função dessa resposta triangular. Beleza? Aqui é o tempo, Nicolas. Esse 250 é microsegundos, 500 microsegundos. O V está aqui, ó, menos 2 volts e menos 2 volts. Deixa eu fazer o seguinte. Rapidão. Não é tão rapidão porque é meu PC, né? Então, basicamente isso aqui. Uma coisa. Isso aqui, ó. 250 no tempo. Aqui é 500 no tempo. Eu vou fazer as tensões de outra cor aqui. 2. Cacete. Dois e menos 2. Então é isso aqui. Beleza? Então 250 em relação a esse tempo, 500 está em relação a esse tempo. 2 de amplitude e menos 2 de amplitude. Então deixa eu copiar esse cara aqui e jogar lá por esquemão. Talvez fique mais visível. Talvez não também. Nunca saberemos. Tá feio? Tá. Mas faz parte. Ok. Então a gente tem ou vai ter uma resposta quadrada em relação dessa resposta triangular. Então a gente pode separar isso aqui em 3 tempos, né? Então, o primeiro que vai de 0 a 250, que vai de 250 a 750, e o terceiro que vai de 750 a 1000. Então, vou separar aqui em 3 tempos, ou em 3 partes da análise. Então, parte 1 vai ser de 1000, ou melhor, de 0 microsegundos até
250 microsegundos. A parte 2 vai ser de 250 microsegundos até 750 microsegundos. E a parte 3 aqui vai ser de 750 microsegundos até 1000 microsegundos. Então, vou separar nessas 3 partes, porque daí a gente vai ter uma taxa de variação para a parte 1, uma taxa de variação para a parte 2 e uma taxa de variação para a parte 3. Então, vão ser 3 taxas de variação diferentes. Então, parte 1 aqui, o que a gente vai ter de taxa de variação? Então, a gente tem 2 taxas de variação, certo? A gente vai ter a taxa de variação do T e a taxa de variação do nosso V. Então, a gente vai ter um ΔV e a gente também vai ter um ΔT. Ok? Então, o nosso ΔV aqui, ele é o quê? Ele vai ser VO menos VI. Ou seja, o V final, o VF, menos o VI. Então, o nosso final é 2 volts, nosso inicial é 0. E o ΔT é o TF menos o TI. O TF é 250, o TI é 0. Beleza? Então, o nosso ΔV aqui vai ser igual a VI, melhor, né? VF menos VI. Ou seja, a gente vai ter aqui como ΔV 2 menos 0, que consecutivamente vai fazer com que o nosso ΔV seja de 2 volts. Beleza? Nosso ΔT aqui, ele vai ser TF menos TI. Então, ΔT vai ser TF menos TI, que vai fazer com que eu tenha aqui 250 menos 0. 250 micro menos 0. Que consecutivamente, então, vai ser 250 microsegundos. Beleza? Então, a gente tem o ΔV e a gente tem o ΔT. Para que serve a gente ter o ΔT e para que serve a gente ter o ΔV? Né? Para justamente a gente poder calcular a taxa de variação. A nossa taxa de variação nada mais é do que ΔV sobre ΔT. Né? Então, se a gente tem ΔV e tem ΔT, a gente consegue calcular a nossa taxa de variação. Então, vou chamar aqui de TA. TA é igual a ΔV sobre ΔT. Beleza? Então, nossa TA para essa primeira parte, ela vai ser 2 divididos por 250 micro. Beleza? Então, isso vai dar 0,08. Se eu faço a divisão 2 por 250, dá 0,08. O micro que está embaixo passa para cima como mega, né? Então, a gente vai ter 0,008 mega, que consecutivamente é 8K. Beleza? Então, confiram aí para ver se eu não fiz nada errado. Mas esse nosso TA é igual a 8K. Então, a nossa taxa de variação aqui é igual a 8K. Beleza? E o que a gente faz com esse TA agora? Agora a gente vai achar o nosso VO, né? O nosso VO, ele vai ser igual a AVI. Então, o nosso VO, ele é igual a A, que multiplica VI. Quanto que vale o meu A? O meu A vale menos 1 milho, que a gente calculou aqui em cima. Quanto vale o nosso VI? Nosso VI vale a nossa taxa de variação, nosso TA. Então,
eu vou ter aqui que o nosso VO vai ser igual a menos 1 mili, que multiplica 8K. 1 vezes 8 dá 8, mili vezes K dá nominal. Então, vou ter que o nosso VO vai ser igual a menos 8 volts. Então, eu sei que durante o tempo que vai de 0 a 250 microsegundos, eu vou ter na saída menos 8 volts, ou seja, vou ter uma tensão negativa. Então, por ele ser um inversor, eu tenho uma taxa de variação positiva, o que me gera na saída uma amplitude negativa. Ok? Então, essa aqui é a análise para a primeira parte. Para a segunda parte, a gente vai na mesma ideia aqui, na mesma sequência, né? Então, para a segunda parte, a gente vai ter mais fácil que isso só na prova, exato. Na segunda parte, a gente vai ter que o VF e o VI vão ser o quê? O meu VF é menos 2 e o meu VI é 2 positivo, né? Então, eu vou ter aqui menos 2, né? O menos 2 VF negativo e aqui é o VI inicial. Beleza? Então, estou pegando o inicial aqui dessa segunda parte e o final. Então, é final menos inicial. Aí aqui a gente vai ter que o nosso ΔV vai ser menos 4. Beleza? O TF aqui, tempo final é 750, o tempo inicial é 250. Então, a gente vai ter que o nosso TF é 750 e o nosso inicial é 250 micro. Isso aqui faz com que eu tenha um delta de 500. Beleza? Então, no fim aqui, a gente vai ter que o nosso TA vai ser menos 4 por 500 micro. Isso vai gerar para a gente, então, menos 8K de taxa de variação, onde a gente vai aplicar isso aqui na nossa fórmula do VO para que a gente ache a nossa tensão. Então, vou ter aqui menos 1 mili de ganho multiplicado por menos 8 de taxa de variação. Isso vai fazer com que eu tenha 8 volts positivo na nossa saída. Então, quando a taxa de variação aqui é negativa, por ser um circuito inversor, a gente vai ter que a saída VO vai ser positiva. Ok? E por último aqui, mas não menos importante, a terceira parte, que vai dos 750 até os 1000. Então, a terceira parte aqui, ela vai ser parecida com a primeira, porém, eu tenho mudança nos valores aqui de ΔV e ΔT, né? O meu ΔV, ele vai ser relacionado ao VF, que é 0, e ao VI, que é menos 2, tá? Então, o nosso VF é 0, e o nosso VI é menos 2. Então, vou ter menos 2 aqui, né? Que vai me gerar uma taxa de variação em V positiva. O TF aqui é 1000 e o TI é 750. Então, vou ter aqui o nosso TF como 1000 e o nosso TI como 750 micro, que vai gerar para a gente uma taxa de variação em T de 250. Então, aqui a gente vai ter o mesmo 2 divididos por 250, que vai gerar para a gente o mesmo 8K de taxa de variação. 8K de taxa de variação multiplicado pelo menos 1 mili de ganho na nossa entrada, a gente vai ter que a nossa tensão é menos 8 volts. Então, a parte 1 e a parte 3, realmente elas têm que ser iguais, porque eu estou tendo a mesma amplitude, mesmo delta, e a mesma variação de tempo. Então, não teria como essas tensões aqui, VO, na parte 3 e na parte 1, serem diferentes, tá? Até aqui, no fim das contas, né, eu fiz aqui
todas as partes, mas a partir do momento que a gente vê que esse sinal ele é constante, eu posso fazer uma única parte dele e replicar isso para todo o resto do sinal, né? Porque eu vou ter sempre o mesmo resultado. Mas aqui é bom fazer todas as partes, todos os passos, para vocês verem que isso acontece no fim das contas, né? Então, vai acabar sendo vai acabar sendo igual para todo o processo, beleza? Então, aqui só para comprovar para vocês que é exatamente igual. E se a gente fosse ter aqui o nosso sinal de saída, fosse realmente desenhar o sinal de saída, esse sinal de saída, ele ia ter, obviamente, uma amplitude maior do que o nosso sinal de entrada, mas ficaria algo mais ou menos assim. Deixa eu tirar esses números daqui. Ficaria algo mais ou menos com essa estrutura. Desconsiderem a amplitude, tá? A amplitude seria bem maior do que esse 2 que está aqui. Mas só mais ou menos por cima aqui do nosso sinal original para ficar visível para vocês. Então, o nosso sinal de saída ele teria essa tendência aqui de resposta, tá? Algo negativo com a taxa de variação positiva e o valor positivo com a taxa de variação negativa. Escala logarítmica. Pode ser. Que a escala, obviamente, está fora do padrão, mas mais para vocês terem essa visualização, tá? Então, a partir da entrada triangular, eu tenho uma saída quadrada, justamente por ser um derivador, né? Se fosse um integrador, teria outra resposta diferente. Mas por ser um derivador, aqui a resposta que ele gera para a gente na saída é essa resposta que está aqui em azul, beleza? Óbvio, com a escala não perfeita aqui, né? Teria que ser o dobro aqui, teoricamente estaria no 4 ali, né? Mas com o ajuste da escala, a resposta é justamente esta daqui. Então, tarará, voltando para cá, vou colocar essa imagem aqui como resposta de saída. Vou colocar aqui que a escala não está correta, obviamente, mas só para deixar essa informação para, né, vai que. Então, a gente teria essa resposta de saída em função da nossa entrada. Então, basicamente, essa estrutura que a gente faria para analisar o sinal em si, tá? Como eu comentei, por ser um sinal periódico, aqui eu não precisaria analisar todas as partes. Vamos supor que tenha mais 32 partes. Com a primeira, eu já sei a resposta de todas, né? Mas se o meu sinal ele não é periódico, se ele não é linear, entre aspas, né? Aí eu teria que analisar parte a parte para achar pedaço a pedaço desse sinal. Toda vez que ele for periódico, uma parte só já resolve todo o sinal. Beleza? Top. Dúvidas, perguntas, questionamentos aqui, pessoas? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Nada? Boa. Aí sim, aí é bonito. Aí, galera, lembrando que lá no... Depois o exercício ficou mais suave. Boa, boa. Isso é importante. Lembrando que lá no portal tem os exercícios para vocês, com o gabarito, para vocês fazerem depois.
Tem atividade de laboratório também para vocês fazerem, né? Então, tá colocado lá na pasta da aula de hoje o slide, tá colocado os exercícios com o gabarito, tá colocado também o nosso laboratório. Deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês verem. Integrador e derivador. Tem mais alguns exercícios aqui para vocês treinarem esta parte, sempre importante. Assim que abrir eu mostro, né? Boa. Então aqui os exercícios dessa lista aqui tem 4, tá? Mas o 3 e o 4 tem várias letras, beleza? Então são 2 teóricos e 3 práticos aqui para cálculo de ganho, ok? O gabarito também está lá para vocês e o laboratório, atividade laboratório, lembrando que vocês podem executar a atividade de laboratório no simulador. Está aqui o gabarito, beleza? E a atividade de laboratório, cadê? Está aqui. Para vocês executarem. Isso aqui vocês podem fazer lá no simulador, beleza? Então, igual todas as outras atividades, todas as outras aulas, tá? Não sei se vocês estão fazendo ou não os exercícios labs, mas lembrando que eu sempre indico que vocês façam para aprimorar o conhecimento. Beleza? Não, Nicolas, ainda não. Eu não sei de nada, pelo menos. Provavelmente só semestre que vem. Duvido que esse tenha alguma coisa. Então, qualquer esperança de esse semestre ter algo, ignore essa esperança. Só semestre que vem. Beleza aqui, pessoas? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Já te respondo, Eduardo. Um momento. Já abro aqui para mostrar. Dia 28. Beleza, então, pessoas. Boa.